Então, vamos iniciar, né? Vamos iniciar. Então, gente, vocês viram aí o título. Eu acho que boa parte de quem já está nessa live veio pelo convite que eu fiz. E a gente vai falar sobre anjos, demônios e deuses. É um assunto que interessa as pessoas. As pessoas têm muita curiosidade sobre isso. Sempre que a gente fala sobre anjo, as pessoas têm muita curiosidade, muito interesse de entender mais sobre isso. E eu acho, a minha impressão é de que aquilo que as pessoas pensam, ou sabem, ou acham que sabem sobre anjos, demônios e deuses, se baseia mais, principalmente anjos e demônios, se baseia mais em filmes e numa mitologia popular do que mais propriamente na Bíblia. Existe muita confusão sobre isso na cabeça das pessoas e eu acho interessante a gente desfazer algumas dessas confusões. Então, para a gente iniciar, eu acho interessante a gente observar que quando se trata de anjos, deuses e demônios, na Escritura a gente não tem uma narrativa sobre, por exemplo, a criação dos anjos, a criação dos demônios, nada explícito na Escritura sobre isso, nenhuma descrição mais completa sobre isso. A gente também não tem na Escritura uma explicação sobre a natureza, sobre as diferenciações no mesmo lugar. O que a gente tem são trechos aqui e ali, e esses trechos eles são suficientes quando reunidos para nos dizer, nos informar muita coisa sobre os anjos, sobre os demônios, sobre deuses, mas nós não temos na Escritura nenhuma descrição completa e por isso é que a gente precisa ter um certo cuidado na hora de organizar esses dados que a Escritura, que a Palavra de Deus nos fornece. Veja só, na Bíblia nós temos abordagens diferentes sobre esse tema de deuses, religiões, etc. Então, uma primeira pergunta que a gente pode se fazer é: nós entendemos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Diante disso, como é que ficam religiões que existem no mundo afora? E muitas das quais são anteriores ao cristianismo. Então, nós temos indicações diferentes sobre isso na Bíblia. Por exemplo, quando a gente lê 1 Coríntios 10, 20, a gente vê uma indicação do apóstolo Paulo. Ele diz que aquilo que os gentios sacrificam, eles sacrificam não a Deus, mas aos demônios. Então essa é uma informação relevante. Essa é uma primeira informação relevante para nós. O que os demônios, o que os gentios sacrificam é a Deus e não aos demônios. No entanto, por a gente ter uma concepção formada sobre o que é demônio e muitas das vezes não está aberto a um conhecimento mais amplo sobre isso, a gente associa naturalmente aquilo que a gente entende por demônio hoje. E o que é que a gente entende por demônio hoje? Normalmente a gente entende demônio como as criaturas más, aquelas criaturas más que se afastaram de Deus. Então a gente lê esse texto, essa palavra do apóstolo Paulo, né, eles sacrificam aos demônios e não a Deus, a gente automaticamente associa num esquema mais maniqueísta. Não quer dizer que o apóstolo Paulo não tenha essa mesma noção, mas o cuidado que a gente tem que ter talvez tenha algo mais aí, nessas palavras do apóstolo Paulo. Talvez o que ele esteja dizendo não seja tão óbvio. Talvez ele esteja dizendo algo mais aí. E a gente sabe que no mundo grego, o apóstolo Paulo estava escrevendo para gregos, e no mundo grego a ideia de demônio não era a mesma que se popularizou entre os cristãos. Então, os demônios eram vistos como criaturas intermediárias, criaturas numa região celeste, intermediárias entre Deus e os homens. E aí, por isso, talvez o que o apóstolo Paulo esteja dizendo aqui não é que os sacrifícios que os gentios oferecem aos demônios são uma coisa má em si mesma, mas que ela não chega no Deus absoluto. Então, isso nos faz pensar. Isso é uma primeira pergunta, isso não é uma batida de martelo, é uma primeira pergunta. Uma segunda maneira que a gente encontra nas escrituras de tratar deuses, religiões, etc., é a maneira que a gente vê em Atos 17. Você tem o apóstolo Paulo ali em Atenas, ele se depara com diversos deuses, ele se depara com diversos cultos, diversas práticas religiosas, e ele se depara com o que ele chama do altar ao Deus desconhecido. E o que é que o apóstolo Paulo diz? Ele diz que aqueles gentios, aqueles atenienses, estavam adorando o Deus que ele iria pregar.
Então, o que é que o apóstolo Paulo visualiza aí? Algumas pessoas vão ler esse texto mais ou menos como se o apóstolo Paulo estivesse mentindo para eles, ou estivesse apenas aproveitando uma oportunidade, mas o sentido mais natural do texto é que o apóstolo Paulo acreditava mesmo que eles estavam adorando ao Deus verdadeiro, ou seja, mesmo em meio a esses cultos, um sacrifício que eles prestavam era ao Deus verdadeiro. Então, isso já piora, né? Já dificulta um pouco a nossa discussão aqui. Então, o que é que a Escritura nos ensina sobre deuses? Eu acho que uma maneira interessante da gente ler é acompanhar o desenvolvimento dessa questão na Bíblia e o modo como esse tema foi tratado, né, ao longo das Escrituras. Então, um texto bíblico que comumente a gente lê quando se trata dessa questão de deuses e demônios é o texto do Salmo 22. É um salmo que fala do que a gente chama de concílio divino, ou assembleia divina. Então eu vou ler aqui com vocês o Salmo 82, e esse salmo ele sofre diferentes interpretações. Veja só o que é que a gente pode ler aqui no Salmo 82. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazer justiça ao fraco e ao órfão, proceder retamente para com o aflito e desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Quando algumas pessoas leem esse Salmo 82, um tipo de leitura comum é que o Salmo, na realidade, aquilo que ele chama de deuses aqui, seriam juízes dos judeus, né? Juízes daquela nação, daquele povo. E chamá-los de deuses seria apenas uma maneira irônica ou sarcástica de tratar a situação deles. Eles viviam como se fossem deuses, algo assim. No entanto, isso não faz sentido com o que está no próprio texto. Porque, em primeiro lugar, o texto diz que Deus julga no meio dos deuses. Ou seja, ele estabelece o juízo dele no meio dos deuses. O que não faz tanto sentido com a ideia de tratar esse texto como se fosse uma referência aos juízes das nações. Além disso, tem um trecho interessante que é o versículo 7 que diz: e como homens morrereis. Veja, se eles fossem juízes humanos, eles sabiam que eram homens e sabiam que iam morrer. O texto faz mais sentido se esse Salmo 82 está falando na realidade de deuses mesmo, ou seja, deuses de fato. E essa leitura é confirmada por aquilo que a gente encontra em outros trechos da Bíblia. Mas o que é interessante é que eles são chamados aqui de duas maneiras diferentes. As duas aparecem no versículo 6, onde eles são chamados de sois deuses, eles são chamados de deuses, e logo em seguida, sois todos filhos do Altíssimo. Esse nome, esse título, Filhos do Altíssimo, ou Filhos de Deus, é um título ou nome que a gente encontra nas Escrituras com respeito aos anjos. Os anjos são chamados de filhos de Deus, por exemplo, no livro de Jó e em outros textos das Escrituras. Aqui, por exemplo, aparece esse título, sois todos filhos do Altíssimo. Então, essas criaturas com quem o salmista, o escritor do Salmo 82 fala, eram chamadas de filhos do Altíssimo, ou deuses. O Salmo 89, ele continua essa mesma lógica, e a gente pode ler o Salmo 89, os versículos 5 a 7. Dizem assim: celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Olha a assembleia aparecendo de novo aí. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Ele está falando de onde? Onde é que é essa assembleia? Nos céus. Entre os seres celestiais, literalmente, em hebraico, Bnei Elim, os filhos de Deus, ou filhos dos deuses, dependendo de como a gente queira traduzir. Quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Então Deus é mostrado aqui sendo rodeado por deuses, sendo rodeado por uma assembleia de santos, por uma assembleia de seres celestiais. Então, mais ou menos a ideia que a gente viu no Salmo 82, a ideia no Salmo 89.
Outro texto, Carl mencionou aí o texto de Gênesis, eu não sei se isso foi uma pergunta ou foi uma afirmação, mas eu considero que tem o mesmo sentido, sim, tem a mesma conotação lá em Gênesis 6 e nesses textos bíblicos. Eu mencionei aqui o texto de Jó, eu não vou ler todo o texto de Jó, né, mas o versículo 1:6, capítulo 1, versículo 6 diz: No dia em que os filhos de Deus, Bnei Elohim, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Você vê Deus cercado aí por filhos de Deus, filhos do Altíssimo, e Satanás entre eles. A gente vê os filhos de Deus sendo chamados, os anjos sendo chamados de filhos de Deus, lá em Jó 38, 7, vale ler desde o versículo 4. Então, a gente tem na Escritura essa ideia de que Deus está cercado por deuses. E isso faz sentido diante do fato de que na Bíblia Deus é chamado Deus dos deuses. Então, como a gente encaixa isso com a afirmação básica do monoteísmo de que só há um Deus? Já já a gente chega nisso. Então, lá em Daniel 4, versículos 17 e 24, a gente vê uma coisa bem interessante. Ali você tem Nabucodonosor sendo julgado. E ele está recebendo um juízo divino sobre ele. E esse juízo é descrito de uma maneira bem relevante. Se diz assim: esta sentença é por decreto dos vigilantes. Os vigilantes decretaram algo sobre Nabucodonosor. Quem são esses vigilantes? E essa ordem por mandado dos santos. Veja, mais uma vez a palavra santos. A gente viu lá no Salmo 89. A fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor, tarará, tarará. Então, nesse trecho aí de Daniel 4, nós temos uma sentença divina que cai sobre Nabucodonosor, e essa sentença é descrita como o decreto do Altíssimo ou o decreto dos vigilantes. Quem são esses vigilantes? Essa é a pergunta. Mais uma vez, Daniel, capítulo 7, versículos 9 a 10. No versículo 10, versículos 9 e 10, quando se mostra o trono de Deus, se mostra que em redor do trono de Deus existem outros tronos, e que esses tronos constituem um tribunal. Veja, mais uma vez, aquilo que a gente viu no capítulo 4 sobre uma sentença, Deus está cercado de tronos e ele estabelece um tribunal. Que tribunal é esse que Deus estabelece com outros seres ou criaturas divinas? O texto bíblico onde isso aparece de maneira mais clara é 1 Reis 22, do 19 ao 22. É o texto que, na minha opinião, soluciona tudo. É o texto que deixa tudo muito claro. É 1 Reis 22, do 19 ao 22. Ele conecta todos esses outros textos. Diz assim: isso foi uma visão do profeta Micaías. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Deus, cercado de um exército celestial. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira, outro de outra. Deus, cercado pelo exército celestial, ele faz uma pergunta e os presentes eles dão opiniões diferentes sobre isso. Ou seja, Deus lança uma proposta, Deus pede uma proposta a essas criaturas. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu-lhe ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Esse texto de 1 Reis 22, 19 a 22, mostra de maneira muito clara esse tribunal sendo estabelecido. E esse tribunal, esses vigilantes, estão julgando uma causa específica com respeito aos reis de Israel, especificamente ao rei Acabe. E que tipo de julgamento ou de sentença cairia sobre Acabe? Pois bem, nesse texto bíblico, uma proposta que é levantada nesse tribunal é de que aquele espírito que disse isso, ele seria um espírito mentiroso que enganaria Acabe. E Deus aprova essa proposta. Então, diante disso, Acabe recebeu um juízo, da mesma maneira que Nabucodonosor, em Daniel 4, recebeu um juízo por parte dessas criaturas celestiais, ou desse tribunal no qual Deus estabelece juízos, como nós vimos no Salmo 82. Então, o que é muito claro aqui é: Deus está cercado de criaturas que podem ser chamadas de deuses, filhos de Deus,
santos e outros nomes, ou espíritos, ou exército dos céus e outras maneiras. E através desse tribunal, Deus julga os povos, julga os reis, julga as nações. Isso é o que está muito claro nesses textos bíblicos. O que nos surpreende, às vezes, é o fato de que esse juízo inclui uma mentira satânica, que é plantada e Deus aprova que isso aconteça, ou Deus consente, ou permite, ou autoriza que isso aconteça. Então Deus, ele estabelece o juízo dele, o julgamento, juntamente com essas criaturas, que até o presente momento não foram chamadas de anjos, mas que em outros momentos, em outros textos bíblicos, são chamadas dessa maneira. Um outro texto bíblico que é relevante para nós é Deuteronômio 32, do 8 a 9. Em relação a Deuteronômio 32, o versículo 8, ele tem uma variante textual. A maior parte das nossas Bíblias em português, em inglês isso já é bem mais diferente, mas a maioria das nossas Bíblias em português vai trazer uma expressão, que é a expressão filhos de Israel. E isso se baseia no texto massorético, que é o texto hebraico que é usado para a maior parte das nossas Bíblias. Mas o texto massorético não é a versão mais antiga. E quando nós comparamos esse texto aos textos mais antigos, que são o texto de Qumran e o texto da Septuaginta, um texto grego e um texto hebraico, e outras versões também, em vez de se usar a expressão filhos de Deus, se usa a expressão... em vez de se usar a expressão filhos de Israel, se usa a expressão filhos de Deus, ou seja, mais uma vez a referência aos anjos, ou essas criaturas celestiais. Portanto, Deuteronômio 32, de 8 a 9, nessa versão que eu indico, seria assim: quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, ou seja, quando Deus estava organizando os povos, organizando as nações, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Deus. Ou seja, Deus organizou as nações, organizou os povos segundo um número de criaturas celestiais. Ou seja, os povos foram organizados a partir de criaturas celestiais. E o que é de interessante é que quando a gente volta para o livro do profeta Daniel, existia ali um príncipe dos medos, um príncipe de uma nação, enquanto Miguel, por exemplo, era o príncipe da nação de Israel. Ou seja, existem criaturas celestiais responsáveis por nações e por povos. Nem sempre criaturas boas. Ali o príncipe da Pérsia, por exemplo, ele seria uma criatura possivelmente má. Existia um confronto ali com essa criatura. E um outro exemplo é a gente lê no livro do Apocalipse, onde está o trono de Satanás. Ou seja, essa regionalidade dos poderes satânicos, ela não envolve só criaturas boas, mas também criaturas más. Aí Marcondes perguntou: esse espírito de mentira lembra muito o politeísmo, onde havia deuses que faziam o serviço sujo. Isso me deixa perplexo. É exatamente isso. É exatamente igual ao politeísmo. Na realidade, quando a gente olha todos os dados que a Escritura nos mostra a esse respeito, o que é mais surpreendente é saber qual é a diferença disso e o politeísmo. Qual é a diferença entre aquilo que nós cremos e o politeísmo? Claro, uma primeira diferença é o fato de que nós só adoramos ao Deus Altíssimo. O apóstolo Paulo fala disso em 1 Coríntios 8. Ele diz: olha, embora haja muitos deuses e senhores, mas para nós há só um Deus, o Pai, e único Senhor, Jesus Cristo. Então, a primeira diferença é a quem nós cultuamos, enquanto no paganismo, em geral, no politeísmo, em geral, o culto não era prestado ao Deus Altíssimo. No politeísmo, em geral, não é universal a regra, mas em geral, o culto era prestado aos deuses intermediários. O Deus Altíssimo, o mais poderoso, ele não tinha sacerdotes próprios. Algo parecido com isso acontece até hoje no candomblé, por exemplo. No candomblé, o culto não é prestado ao Deus Altíssimo, em geral, mas ele é prestado às divindades intermediárias que, por exemplo, no candomblé, não são chamadas de deuses, mas que funcionam estruturalmente como esses deuses do politeísmo antigo. Então, existe sim aí uma semelhança muito grande, e a maior dificuldade é ver a diferença. Mas uma primeira diferença é o fato de que nós só cultuamos a Deus. E existe uma segunda diferença que eu acho importante, que é a diferença que é identificada por Yehezkel Kaufman. E eu acho que ele identificou o que é mais importante, a diferença entre nós e o politeísmo. A diferença é que, para um cristão, para quem defende essa metafísica como a do cristianismo, Deus ele é o criador de tudo, ele é a origem de tudo. Enquanto no politeísmo, o Deus Altíssimo não é a origem de tudo. Ele pode até ser a origem de grande parte dos deuses, mas, em geral, ele não é a origem de
de tudo, ele é só a origem de algumas coisas. Ele é o governante, ele é o regente, mas ele não é a origem de tudo. No paganismo, por exemplo, na mitologia babilônica, acima ou antes das divindades mais elevadas, houve um caos primordial. E esse caos primordial ainda existe. Então, é por isso que, para nós como cristãos, o acesso que nós temos ao sobrenatural, digamos assim, se dá através da oração. Nós pedimos a Deus, nós suplicamos, porque Ele é a fonte de tudo. Enquanto no paganismo, você pode ter acesso a esse poder primordial sem passar pelo Deus absoluto, porque Ele mesmo veio desse caos primordial. Então, enquanto no monoteísmo nós temos a oração, no politeísmo, a oração se parece mais com a magia, porque você tem acesso direto a esse, ou não tão direto assim, a esse caos primordial, e por isso você pode controlar os deuses, dependendo de como for essa religião politeísta. Então, é uma questão muito mais difícil identificar qual é a diferença entre aquilo que a Bíblia ensina e aquilo que aparece no politeísmo. Mas veja que interessante. Na Bíblia, embora só haja um Deus absoluto, ou seja, Deus como o nosso Deus, só há um. Outros não são, tá? Então, não há outros deuses como o Deus absoluto. Isso a Escritura mostra de maneira muito clara. Mas ele é comparado na Bíblia muitas vezes a esses deuses. Se diz que ele é superior a esses deuses. Ora, se ele é superior a esses deuses, entende-se que eles existem, de fato. Então, aquilo que os politeístas fazem, em tese, não está errado. Porque eles estão adorando criaturas que realmente existem. A questão é que eles não têm toda a verdade, mas algo da verdade eles têm. As criaturas que eles cultuam existem de fato e respondem de fato ao chamado deles. Então, veja, existe aí um conflito. E o que é interessante é que o Salmo 82 mostra que essas criaturas, esses deuses, diante dos quais Deus exerce o seu juízo, eles não realizam bem a sua função. Embora exista esse tribunal, e embora Deus respeite o julgamento deles, e embora o próprio Satanás exerça esse juízo, ainda assim eles não exercem bem o seu juízo. Então, o Salmo 82 é uma reclamação do fato de que eles não estão julgando bem. E então, existe ali a ideia de que Deus julgaria, que Deus resolveria aquilo que esses principados e potestades, isso que esses deuses não estão fazendo bem, em algum momento Deus faria. Ou seja, aquilo que eles não puderam, aquilo que eles foram incompetentes em fazer, Deus faria. Então, muitas vezes quando a gente pensa em demônios, em principados, em potestades, em deuses, a gente pensa apenas em criaturas más. É como eu disse, a gente pensa em termos maniqueístas. Mas no Salmo 82, eles não aparecem exatamente como criaturas más, mas como criaturas incompetentes, que não fazem bem aquilo que deveriam fazer. Então, em algum momento, Deus exerceria sobre elas o juízo. E a gente vê esse juízo na Bíblia. Por exemplo, em Isaías. Existe um trecho do livro do profeta Isaías, que são os capítulos 24 a 27, que é chamado de Apocalipse de Isaías, ou Pequeno Apocalipse de Isaías. É um trecho que não tem nada a ver com o contexto dele. Você lê o livro do profeta Isaías, esses capítulos 24 a 27 não tem nada a ver com o contexto. Eles são um bloco que não tem nada a ver com o resto da história. E por isso, pelo tema que eles falam, pelo tema altamente simbólico que eles tratam, eles são chamados de Pequeno Apocalipse de Isaías. E aí nesse trecho a gente tem dois versículos importantes, o 24, 21 e o 27, 1. Em Isaías 24, 21 nós lemos o seguinte: Naquele dia o Senhor castigará nos céus as hostes celestes e os reis da terra na terra. Veja, você tem nos céus as hostes celestes sendo castigadas por Deus, porque não exerceram bem a sua função. Em 27:1 nós temos: Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Então existe aí uma batalha de Deus contra dragões e serpentes, contra monstros marinhos, contra, vamos de mitológicas. Dragão, quando se fala de dragão, em hebraico a expressão é Leviatã, que é uma expressão que não era usada só pelos hebreus. Esse nome Leviatã aparecia também entre os cananitas, os povos cananitas conhecidos mitológico chamado de Leviatã, que era um monstro que havia sido derrotado por Baal Marduk. E aqui nesse texto, na Bíblia, ele é derrotado por Javé, pelo Deus de Israel.
ele é uma serpente, ele é uma serpente veloz, é um monstro. Aqui quando se fala de monstro, usa-se também o nome Tanin. Tanin é uma divindade, é uma criatura mitológica. Pois bem, você vê aqui que a escritura está lidando com conteúdo que é mitológico. Ela usa uma linguagem que vem do politeísmo, uma linguagem que vem da mitologia, uma linguagem que precisa ser interpretada daquele contexto em que o povo de Israel vivia. Mas é muito semelhante. Assim como, por exemplo, entre os cananitas, o Deus maior, ou o rei dos deuses, ou aquele que deu origem, né? O pai dos deuses, digamos assim, era chamado de El, que é o mesmo nome que a Escritura muitas vezes atribui ao Deus de Israel. Então, existe muita semelhança entre aquilo que havia no paganismo, no mundo pagão, principalmente nos povos cananitas, nos povos em redor de Israel, o politeísmo dos povos em redor e aquilo que a própria Escritura fala ou trata sobre Deus. Então, veja como a gente está num universo bem interessante. Essas criaturas são chamadas pelo apóstolo Paulo de demônios e recebem diversos nomes. Marcondes aí falou de Tiamat, caverna do dragão. Exatamente, Tiamat. Na Bíblia não aparece o nome Tiamat, mas a ideia de Tiamat é a mesma coisa, é uma serpente do caos. Tiamat vem do politeísmo babilônico. Na Bíblia não aparece o nome Tiamat, mas um correspondente indicado é a palavra Terrom. Terrom é traduzido como abismo na Bíblia. Então seria mais ou menos a mesma ideia de Tiamat no Antigo Testamento. Terrom é o abismo, é o caos primordial, para onde vão os mortos, inclusive. Então, existe aí uma linguagem que é mitológica sendo usada na Bíblia. Então, veja, qual é a importância disso que eu estou dizendo? Que relevância tem esses fatos? Essa ideia de politeísmo, de deuses, divindades, etc., a gente tratou aqui principalmente no que se refere ao Antigo Testamento. Mas isso aparece no Novo Testamento também, geralmente com outro nome. Então, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, é um dos autores que mais mencionam esses poderes celestiais. E um exemplo de como o apóstolo Paulo chama essas entidades é principados e potestades. A gente vê o apóstolo Paulo falar de principados e potestades lá em Colossenses 2, a gente vê ele falar disso em Efésios, a gente vê em 1 Pedro também se falar de principados e potestades. Então, nas Escrituras existe essa ideia de principados e potestades. A própria ideia de principados e potestades mostra criaturas que têm poder, criaturas que estão em situação de poder. Isso concorda muito bem com o que a gente viu no Antigo Testamento. Esses vigilantes, ou essas criaturas celestiais, esses seres de Deus, ou esses que exercem um julgamento sobre a terra, mesmo que seja, muitas vezes, de maneira incompetente. Mas eles exercem um poder sobre a terra e Deus, de certa maneira, autoriza-os a exercer esse juízo. Claro, não é como eles querem, Deus ele precisa autorizar isso, é como um castigo diante dos pecados dos homens, como foi o caso do pecado de Acabe, mas algo espiritual realmente ali acontece, né? Então, o apóstolo Paulo, além de chamá-los de principados e potestades, os chama de princípios elementares. Né? Em grego, tais tiria tu cosmu, ou na pronúncia erasmiana errada, tais toikeia tu cosmu. Então, esses princípios elementares, ou esses elementos fundamentais do universo, David Bentley Hart traduz como os elementais. Ele traduz como elementais com E maiúsculo. Eu acho essa tradução incrível, eu acho fantástica. Os elementais. Então, quem são esses elementais a quem o apóstolo Paulo se refere, ou que ele menciona? Na própria Bíblia, existe a ideia de que existem seres celestiais que têm poderes sobre elementos. Por exemplo, lá em Apocalipse 14, 18, você tem anjos tem um anjo, por exemplo, que tem poder sobre o fogo. Né? É uma coisa incrível, um anjo que tem poder sobre o fogo, aparece lá em Apocalipse 14, 18. Então, existe na Bíblia essa ideia de criaturas ou seres celestiais que têm poderes sobre elementos, e aí por isso é que o apóstolo Paulo os chamaria aqui de elementais, ou criaturas elementais. E lá em Efésios, por exemplo, o apóstolo Paulo fala dele como príncipe, de Satanás como príncipe das potestades do ar, ou seja, não só o fogo, mas você tem ali as potestades do ar, né? Então, Marcondes aí já está escandalizado. Se prepare, irmão, tem mais coisa, tem coisa pior. Então,
Lá em Hebreus 2,14, você tem, por exemplo, Satanás como tendo poder sobre a morte. Na Bíblia aparece essa ideia do anjo da morte em alguns momentos. E em Hebreus 2,14, Satanás aparece como tendo poder sobre a morte. Aqui no passado, tá? Ele tinha poder, ele tinha um império sobre a morte. Mas interessante é isso. Criaturas que têm poderes sobre certas dimensões do universo. Enquanto você tem um Deus absoluto, você tem criaturas que têm poderes. É a mesma coisa que no mundo politeísta, onde você tinha deuses de certas causas, deuses que lidavam com... que tinham certas preocupações específicas, ou lugares específicos, etc. Então, sobre esse... E aí é o mais importante. De tudo isso que eu disse, o mais importante vem agora. Que é como o apóstolo Paulo trata esses... principados e potestades, ou esses espíritos elementais. É o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 4 e em Colossenses 2. É o mais incrível o que ele diz aqui. O que é que o apóstolo Paulo ensina? Em primeiro lugar, ele ensina que nós, falando nós, éramos escravos. Nós servíamos, ou nós obedecíamos servilmente aos princípios elementares. Ou seja, ele fala de um passado em que nós servíamos, obedecíamos esses princípios elementares. Veja, o apóstolo Paulo, o passado dele foi como judeu, tá? Ele foi judeu no passado. E mesmo assim ele diz que estava servindo aos princípios elementares, temporariamente. Mas que Cristo os libertou e... Cristo libertou aqueles que estavam debaixo da lei. Ele fala da lei de Israel. E ele associa estar debaixo da lei de Israel a estar debaixo dos princípios elementares. Ou seja, estar debaixo da lei é estar debaixo dos principados e potestades. Isso é o mais incrível que o apóstolo Paulo diz. E isso foi uma tutoria temporária estabelecida pelo Pai. É o que a gente vê em Gálatas 4, do 2 ao 5. Vale ler do 1 ao 9. Mas isso é o que ele fala do 2 ao 5. Que o Pai estabeleceu uma escravidão temporária. Foi estabelecida por Deus, uma escravidão temporária. E as nações, no caso aqui, ele como judeu, estava debaixo desse poder temporário dos principados e potestades. Como é que a gente entende isso? Uma coisa que a gente lê, por exemplo, em Gálatas 3, em Atos 7 e em Hebreus 2, é que a lei de Israel é uma lei dada por anjos. No Antigo Testamento, em Êxodo, a gente não vê isso de maneira muito clara. Aparece ali, né? Tem alguns trechos de Deuteronômio que parecem indicar isso, mas no Novo Testamento a gente vê isso de maneira muito clara. Que a lei de Israel não foi dada diretamente por Deus a Israel. A lei de Israel foi dada através de anjos. E esses anjos, esses intermediários, inclusive Hebreus 2 chama a lei de palavra de anjos. Ou seja, além de ser palavra de Deus, é também palavra de anjos. Ou seja, existe uma intermediação aí angélica. A lei, ela envolve uma autoridade angélica, um governo dos anjos sobre esse mundo. E isso foi uma escravidão temporária estabelecida pelo Pai. Em continuidade, em Gálatas 4, no 8 e 9, nós lemos que os Gálatas, por quererem voltar a guardar a lei, estavam retornando aos princípios elementares. Veja, eu disse que o apóstolo Paulo, ele era judeu. E ele, obedecendo a lei, estava debaixo dos principados e potestades. Agora, ele fala dos Gálatas. Os Gálatas não eram judeus. Os Gálatas eram pagãos que depois se converteram à fé cristã. Então, esses pagãos também estavam debaixo dos principados e potestades. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Quanto os pagãos estavam debaixo dos mesmos principados e potestades, uns obedecendo à lei, outros não obedecendo à lei. Mas esses pagãos que haviam abandonado os seus deuses, ele usa a expressão deuses, esses pagãos que haviam abandonado seus deuses por querer voltar a guardar a lei, estavam voltando a quem? Aos principados e potestades. Por quê? Porque estar debaixo da lei é estar debaixo dos principados e potestades. Impressionante, incrível. Isso em Gálatas 4. Em Colossenses 2, ele diz mais ou menos a mesma coisa. E ali, por exemplo, em Colossenses 2,8, ele diz que deve-se tomar cuidado para não ser enganado por vãs sutilezas, conforme os princípios elementares. E no contexto, o que é que são essas vãs sutilezas? Filosofias humanas, coisas pagãs, mas também a lei de Moisés. Então, Colossenses 2, do 20 ao 21, nós lemos: quem está em Cristo morreu para os princípios elementares, portanto, não deve se
portanto não deve se sujeitar às restrições da lei. Ou seja, se você morreu, se você está com Cristo, você morreu para o pecado, você morreu para os principados e potestades, você morreu para a lei, você morreu para tudo isso junto, porque tudo isso está junto, né? Tudo isso está conectado. A força do pecado é a lei, como ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, ou seja, a lei de Moisés ela não é má, é importante entender isso. Esse foi o erro de Marcião. A lei de Moisés não é má, a lei de Moisés é boa, mas ela não serve para a situação atual do homem, porque ela foi estabelecida temporariamente, como uma proteção temporária da nação de Israel. Mas ela não foi feita, ela não foi pensada por Deus para ser o governo eterno de Deus sobre os homens. É por isso que é importante a gente distinguir, como o apóstolo Paulo faz, entre estar debaixo da lei e estar debaixo da lei de Cristo. É o que ele distingue em 1 Coríntios 9, dos 19 a 21. Então, para o apóstolo Paulo é muito claro, nós não estamos debaixo da lei de Moisés, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Claro, o acesso que nós temos a essa lei de Cristo se dá também pela lei de Moisés, mas nós não encaramos a lei de Moisés como se encarava anteriormente, através da interpretação que os judeus faziam. Nós vemos a lei de Moisés de maneira muito diferente, e por isso é que nós entendemos que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, e, embora seja a palavra de Deus, foi usado pelos principados e potestades para dominar os homens. Foi um instrumento. E por isso, lá em Colossenses 2,15, o apóstolo Paulo diz que esses principados e potestades foram despojados. Eles perderam o poder que eles tinham. Por quê? Porque o poder que eles tinham se dava através da lei para escravizar. Então, diante disso, qual é a conclusão que o apóstolo Paulo tira? Vocês não precisam ser julgados por não obedecerem os sábados, não guardarem as festas, não fazerem tudo aquilo que se consta na lei de Moisés. Por quê? Porque os principados e potestades já foram despojados. Veja que coisa interessante aqui o apóstolo Paulo ensina. Então veja, como eu disse no começo, qual é a importância disso que nós estamos dizendo aqui? Em primeiro lugar, uma primeira importância disso é entender que as religiões, elas não são espiritualmente neutras. É importante você entender isso. As religiões não são espiritualmente neutras. Aquilo que acontece de espiritual nas religiões é real. Ou seja, aquilo que acontece em diversas religiões, como no candomblé, aquilo que acontecia no paganismo antigo, aquilo que acontecia nos cultos órficos, aquilo que acontecia em todas as religiões, tudo isso é verdade. Aquilo ali realmente acontecia. Mas não é a última verdade. Eles não têm toda a verdade. Essa é a diferença. Mas as entidades que eles consultam, as entidades que eles buscam, são verdadeiras, elas existem e elas realmente respondem. Só que elas não têm acesso à verdade última, que só Deus tem, só Cristo tem. É por isso que o apóstolo Paulo ensina em Colossenses 2:10, que Cristo é o cabeça dos principados e potestades, de todos os principados e potestades. Ele é quem tem a verdade última e a palavra última sobre aquilo com que os principados e potestades lidam. Mas veja, as religiões elas são reais, mas elas são uma disciplina ou um castigo temporário que Deus estabeleceu sobre as nações e que, na realidade, elas não levam a Ele. Na realidade, elas afastam dele, embora nem tudo nas religiões seja falso. Então, se as religiões funcionam, é porque elas são verdadeiras em alguma medida. Ou seja, quando eles estavam ali cultuando o Deus desconhecido em Atos 17, eles estavam realmente cultuando o Deus verdadeiro. Algo de verdade havia nas religiões. E aí, há um tempo atrás, alguém me perguntou uma pergunta muito interessante, né? Você vê, por exemplo, ali Sócrates, Platão, no caso, mas Sócrates se referir a revelações que ele tinha do seu daemon. Aquilo ali acontecia mesmo? Sim, aquilo ali acontecia mesmo. Ele realmente recebia revelações, e essas revelações, em grande parte, eram verdadeiras. É por isso que a gente vê nas diversas religiões profecias que são verdadeiras, profecias que realmente se cumprem, ou seja, coisas que realmente acontecem. Claro, os principados e potestades não controlam o futuro, só Deus controla o futuro. Mas coisas que eles fazem realmente se cumprem, realmente acontecem. Então, muitas vezes, os cristãos têm uma visão material as diversas religiões e nós temos que abandonar essa concepção materialista sobre as religiões, como se tudo aquilo ali fosse falso, como se tudo fosse uma enganação, como se nada ali tivesse acontecendo. Muita coisa é falsa, mas muita coisa é verdadeira mesmo, ou seja, existe realmente ali uma ação espiritual, e é por isso que as pessoas ficam presas a esses lugares, porque realmente existe ali uma ação e uma escravidão sobrenatural da qual as pessoas precisam ser livradas. Então, Santo Atanásio tinha muito...
Opa, eu acho que... Será que caiu aqui? Acho que não. Então, Santo Antanásio, ele tinha muita consciência de que conforme o nome de Cristo fosse proclamado pelo mundo, esses principados e potestades perdiam a sua autoridade. E é aí que está a importância daquilo que nós fazemos como cristãos, de levar o evangelho pelo mundo. Onde nós proclamamos o nome de Cristo, esses principados e potestades perdem o poder. Então, embora Cristo seja o cabeça dos principados e potestades, embora ele seja o líder, muitos deles são, como Judas, traidores. E por isso é que através de nós... através daquilo que nós fazemos pregando o evangelho, esses principados e potestades perdem o poder desautorizado que eles têm. Essa é a primeira importância, ou seja, como nós entendemos as religiões e aquilo de sobrenatural que acontece no mundo. E em segundo lugar, nós entendemos que a salvação é a vitória sobre os principados e potestades. E aí, por isso, de um tempo para cá, eu venho falando bastante sobre isso nas redes sociais, eu estou escrevendo um livro sobre isso, de como a salvação ela é descrita na Bíblia como uma vitória sobre principados e potestades. Então, quando nós entendemos que existe realmente uma batalha espiritual, que existe realmente poderes espirituais agindo nesse mundo, que eles estão em rebelião contra Deus, eles estão em rebelião contra Cristo, é que nós entendemos a importância daquilo que nós fazemos. Existe realmente uma batalha espiritual, e esses principados e potestades são uma escravidão temporária estabelecida pelo mundo, da qual Cristo nos livrou. Então, uma pessoa aí perguntou, foi Luiz, levando em conta o que o senhor disse sobre a lei, como fica o judaísmo messiânico? Não fica. Não fica. Eu peço perdão se tiver algum judeu messiânico aí me ouvindo, mas não fica. Você querer voltar à obediência à lei é você querer voltar aos principados e potestades. Isso não quer dizer que um cristão de origem judaica não possa vivenciar a sua fé em termos judaicos. Ele pode. Desde o começo da Bíblia, nós vemos que os cristãos de origem judaica, eles estavam vivendo o cristianismo com costumes judaicos. Então, desde o princípio foi assim. Muitos desses costumes judaicos passaram para a igreja, pela primeira comunidade. Mas desde o começo houve um respeito a que os cristãos de origem judaica vivessem a sua fé de acordo com as práticas judaicas. Não é um problema isso. O problema, é aí que entra o problema, é quando isso é colocado como um critério para a nossa obediência a Deus, não mais como um costume judaico, não mais como uma cultura, mas é colocado como a lei divina. E nesse momento você estabelece realmente a limitação. Aquilo que impede de chegar a Deus, você acaba de estabelecer. É por isso que o apóstolo Paulo trata a existência da lei como muito real. Aquele que se considera é obrigado a cumprir toda a lei. Então, tudo depende de como essa lei é tratada. Então, o que você pergunta sobre o judaísmo messiânico depende. Eu já vi vários tipos de judeus messiânicos. Então, existem os judeus messiânicos que são apenas cristãos, evangélicos, batistas, que gostam de um verniz judaico. Então, eles são basicamente batistas com aparência de judaísmo. Esse é um primeiro tipo. Então, considerando isso, é a mesma coisa que um batista, né? Só está com verniz judaico. Existem outros que, na realidade, vão mais longe, estabelecem a lei de Moisés como um critério para a nossa salvação. Aí não dá. Essa é a justificação pelas obras. Não dá, né? Cristo de nada vos aproveita. Pessoa que se justifica pelas obras. E existem os piores ainda, que são aqueles que vão além e negam a divindade de Cristo. E aí, ladeira abaixo, né? Então, eu não quero fazer aqui um julgamento geral sobre todos os judeus messiânicos, mas se você trata a lei de Moisés como uma coisa que as nações devem obedecer, etc., ou mesmo que um judeu, por exemplo, um judeu vivendo entre os gentios, ele é obrigado a viver como judeu? Não. Se você disser que você está justificando pelas obras. Então, minha opinião sobre isso. Veja, aquilo que eu estou dizendo aqui não é uma coisa politicamente correta, tá? Ou seja, no momento em que eu digo que nas religiões existe algo de real, eu não estou sendo bonzinho com elas, não. Eu estou dizendo que elas têm realmente uma prisão espiritual real e existem verdades nelas que devem ser honradas e que são muito importantes, mas que no fundo essas verdades são usadas para aprisionar, tá? Então, alguém perguntou, não se deve chamar de demônios esses espíritos que agem em outras religiões? Essa é uma maneira. O apóstolo Paulo chama, lá em 1 Coríntios 10, de demônios. Mas, como eu disse no começo, o que a gente entende por demônios? Essa é a questão.
apenas espíritos maus ou divindades intermediárias, enfim, ou seja, a própria palavra demônio é uma palavra ambígua. Então, haveria espíritos bons nelas? Bom, a gente pode imaginar que, eventualmente, anjos de Deus atuem nas religiões também. Não existe uma evidência bíblica clara, muito clara disso. Mas você vê Deus atuando nas diversas religiões. Assim como Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele tirou os filisteus de Caftor. Então, Deus também age entre os povos e não só entre aquela nação que ele escolheu. Então, é possível sim que haja. E mesmo que sejam demônios e que sejam maus, nem tudo que para mentir você precisa dar um pouquinho de verdade para as pessoas. Então, muita coisa nas religiões é verdadeira e esse é um dos motivos. Qual a diferença fundamental entre essa percepção para a ideia de que a batalha espiritual é característica de vertentes neopentecostais? Eu não sei. Eu vejo que os neopentecostais dizem muita coisa sobre isso. Então, eu não acho que os neopentecostais tratam tudo da mesma maneira. Mas muita coisa daquilo que eles dizem, por exemplo, que eles dizem sobre demônios regionais, entidades regionais, etc. É verdade. Tá? É verdade. A maneira que eles lidam é que pode ser estranha, tá? É que a gente talvez não concorde. Mas o que eles dizem sobre isso é verdade. Alguém perguntou, as festas bíblicas são relevantes para nós cumprirmos? Sim, com certeza, são relevantes. Não como no Antigo Testamento, tá? Então, nós guardamos a Páscoa, mas não como no Antigo Testamento. Então, as festas no Antigo Testamento foram transformadas. No Novo Testamento, elas têm uma forma diferente. Vou comprar pão, mas vou assistir, tá muito bom. É isso aí. Gente, eu vou terminar por aqui. Vocês têm mais alguma pergunta sobre anjos, demônios e etc? Então veja, o que eu estou dizendo aqui é parte de algo muito maior, né? Algo muito mais amplo e que na realidade não se fala muito nas igrejas porque as pessoas têm medo de tratar dessas questões e têm medo dessa linguagem de politeísmo, etc. Mas é algo que a Bíblia fala, então a gente deve falar também. Beleza? Gênesis 6. Então, o cumprimento legalista da lei é o que mantém um cristão sob o domínio dos principados e potestades? Exatamente isso. Exatamente isso. Por quê? Por quê? E aí é que entra o detalhe que é a nossa consciência. Uma coisa que a Bíblia ensina em Romanos 14 e 1 Coríntios 8 e Romanos 2 também é que a nossa consciência, ela nos julga. Então, quando uma pessoa está debaixo da lei, quando uma pessoa se coloca debaixo da lei, ela vincula a consciência dela à obediência à lei. E quando ela quebra a lei, ela está pecando de fato. Mesmo que Deus não exija de nós a guarda da lei hoje, essa pessoa peca de fato, porque ela está quebrando a consciência dela. Então, para uma pessoa que está debaixo da lei, ela tem mesmo que obedecer. A mudança que tem que acontecer na mente dela é entender que ela não precisa mais guardar a lei. Mas você chegar para uma pessoa que, por exemplo, para um judeu messiânico, nunca chegue para um judeu messiânico e diga, não guarde o sábado. Você está pedindo para ele quebrar a consciência dele, né? Você está pedindo para ele pecar. Porque na consciência dele aquilo é pecado. O que você precisa ajudar essa pessoa é a entender que aqui a guarda da lei passou, que nós estamos mortos para a lei de Moisés. Ou seja, ela tem que entender aquilo ali de maneira diferente. Então, essa é uma maneira pela qual os principados e potestades mantêm as pessoas no pecado. É através da consciência. Existe uma mentira, essa mentira é introjetada, eu preciso guardar a lei de Moisés. E por isso, quando eu violo a minha consciência, eu peco contra Deus. Então, assim que mantém um cristão sobre o seu domínio, através do pecado. Como você entende a passagem que Paulo fala sobre os ídolos dos pagãos, que os ídolos pagãos são nada? Como eu entendo, veja. O apóstolo Paulo fala disso um pouco em 1 Coríntios 8 e um pouco em 1 Coríntios 10. Sendo que em 1 Coríntios 10 ele completa dizendo que são demônios. Ou seja, os sacrifícios são feitos aos demônios. Ao mesmo tempo, o ídolo não é nada e o demônio está por trás dele. São duas verdades. Por quê? Entre os pagãos, o ídolo era entendido como um objeto que era através de um ritual. Ou seja,
A ideia do ídolo não era uma representação. Um ídolo não era um representante, tá, da divindade. Um ídolo era um objeto que continha a divindade. A gente vê isso de maneira muito clara em alguns textos bíblicos, como, por exemplo, aquela história do ídolo de Dagon, aquela briga, tá? Aquilo ali, o que é que está implícito ali? De que no ídolo de Dagon está o próprio Dagon. Ou seja, no mundo pagão, os ídolos eram entendidos como objetos que continham a própria divindade. E quando o apóstolo Paulo diz que os ídolos não são nada, é isso que ele quer dizer, ou seja, aquilo ali não contém essa divindade. Existe uma mentira aí. Aquele ídolo não tem poder sobre aquela divindade ou sobre aquele demônio, mas o demônio é verdadeiro. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele fala os dois lados. E aí é por isso que a gente precisa juntar os dois lados nessa questão. O concílio divino ainda existe? Luiz Eduardo perguntou. Ele existe. Os principados e potestades na Bíblia ainda são tratados como principados e potestades hoje. E lá em Efésios 6 eles são tratados como governantes desse mundo mal. Mas o poder deles a cada dia diminui conforme o evangelho avança. Tá? Pelo menos essa é a opinião de Santo Atanásio. Existem pessoas que interpretam, por exemplo, aquele texto de Apocalipse 12 que fala da queda de Satanás como sendo algo que já aconteceu. Então, nessa interpretação, os principados e potestades já teriam perdido seu poder, então o Conselho Divino não existiria mais. A minha opinião é que ele existe, mas existe assim num estado revolucionário, né? Ou seja, Jesus fez uma revolução e tomou o parlamento, tá? É basicamente essa a ideia. Então, não precisamos guardar o sábado como seria hoje. Bom, para os cristãos, a guarda do sábado ela é hoje a guarda do domingo. E a guarda do domingo não é como a guarda judaica do sábado. Na fé cristã, isso você vê Tertuliano falar, os pais da igreja falarem, e existe base para isso no Novo Testamento. É que para nós, a guarda do domingo não é igual à guarda do sábado. O domingo é um dia de adoração, enquanto no Antigo Testamento era principalmente um dia de descanso. Claro, para que você preste um dia de adoração a Deus, você precisa de descanso. Mas não é exatamente a mesma coisa. Então, tudo que havia no Antigo Testamento continua tendo importância, mas é interpretado agora à luz de Cristo. Samuel Lopes perguntou, o Novo Testamento é a nova lei? De certa maneira, é a nova lei. De certa maneira, é. A gente pode usar essa expressão. Mas essa nova lei não é uma separação total em relação à lei do Antigo Testamento, tá? Ela é uma continuidade, ela é uma nova interpretação da lei do Antigo Testamento. Então ela o tempo todo faz referência ao Antigo Testamento, ou seja, continua tendo utilidade aquilo que é no Antigo Testamento, tá? Obrigado, Jadson, valeu pelas palavras, obrigado mesmo. Os cristãos que estão tendo a visão beatífica de Deus participam de alguma forma do Conselho Divino? Eu acredito que sim. Quando Cristo, por exemplo... Uma coisa que Jeremias fala, quando ele descreve os falsos profetas, o que ele diz é que os falsos profetas não tiveram no Conselho Divino. Daniel, Jeremias, Isaías, a maior parte dos profetas da Bíblia, cuja história a gente conhece, estiveram em algum momento no Concílio Divino. A característica do profeta verdadeiro é essa, ter estado no Concílio Divino. Pelo menos da profecia do Antigo Testamento. A gente não vê muito disso no Novo Testamento, excetuando a figura do apóstolo João, ou do vidente João, como você quer interpretar. Então, respondendo aí a sua pergunta, é bem provável que sim. Porque Deus está no Concílio Divino, e se você está com Deus, você está com Ele no Concílio Divino. Um texto interessante é aquele texto de Lucas 22, 31, 32, quando Cristo fala de Pedro. E Satanás está ali pedindo a Deus pelos apóstolos, pedindo para possuir, para cirandar os apóstolos. E Cristo intercede por Pedro. Então existe aí uma disputa. A própria ideia de intercessão tem a ver com uma disputa no Concílio Divino. E possivelmente sim, eles estão ali no Concílio Divino. Eu vejo muita base para isso nas Escrituras. É possível que existam portais, como muitos afirmam. Portais. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Desde Paraguai, um abraço. Se muitas dessas potestades não são necessariamente malignas, por qual motivo elas procuram escravizar a humanidade através da lei? Se trata de interesses políticos, os humanos ameaçam os estados políticos desses seres.
se trata de interesses políticos, sim. Inclusive, eu não falei muito sobre isso, mas existe uma correlação aí entre os governantes deste mundo e os principados e potestades que agem através dos governantes desse mundo. Eu não falei muito sobre isso, mas existe isso sim. Então, nem todos procuram escravizar a humanidade, tá? Alguns principados e potestades na Bíblia são os anjos de Deus e que obedecem a Deus, mas a rebelião foi de parte desse concílio divino. Não é todo o concílio divino que se voltou contra Deus, mas parte desse concílio. E as supostas aparições de Maria confirmadas pela ICA, influência e operações demoníacas. Rapaz, para falar disso eu precisaria de uma live própria. Boa tarde. Esses seres podem trazer mensagens do bem para os humanos? Podem sim. Mas, como o propósito deles é escravizar a humanidade, sempre a mensagem de bem deles tem uma segunda intenção, tá? Ou seja, eles usam bem para o mal. Pecado de morte e blasfêmia contra o Espírito Santo. Para tratar disso aí eu também preciso de uma live própria. Tá certo, gente? A gente já vai dando aqui 1 hora, basicamente, de live, então eu vou encerrar por aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, vão perguntando aí nos comentários, depois eu vou respondendo a vocês. E quero agradecer a presença aí de todos, Deus abençoe vocês. E lembre-se que nós, através de Cristo, estamos livres dos poderes de principados e potestades, e que através de nós, esses principados e potestades sabem que para eles o chá está se coando, tá certo? Deus abençoe vocês, gente.